Olá, amigos de Deus Espírita. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos. Foi uma trajetória muito bacana de estudo, reflexão, conhecer essa obra, fazer um trabalho aí de reflexão, de autoconhecimento. A Meimei, ela encerra o livro com a máxima do Espiritismo, que é caridade autêntica. Tá? O capítulo 50. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Quando o homem descobrir a caridade como caminho para Deus, toda dor será vencida, e os testemunhos da jornada nada mais serão que chamamentos para a valorização da vida. Viver é caridade de Deus para com os espíritos em busca da perfeição. Agora, quando ela propõe a falar de caridade, e ela fala de caridade autêntica, ela coloca o ser humano, que é o espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, mas que está numa jornada rumo à sua perfeição, que a caridade ela deve ser o caminho para Deus. Então, o caminho para a nossa perfeição é o caminho para Deus. Deus nos criou, Ele é a causa primária de todas as coisas, então Ele é a nossa causa primeira, Ele está em nós enquanto essência, mas Ele nos criou com o propósito de evoluir, sair de um estado de simplicidade e ignorância, né, o não saber. Então, sair desse caminho seria de uma inocência, estando numa escuridão, para a luz plena. E nesse caminho, o trabalho que se pede é o da caridade autêntica. Nada mais do que uma jornada para valorizar a vida. Viver é caridade de Deus. Olha que interessante. Deus praticando a caridade, ou seja, no seu amor, Ele criou. No seu amor, nós fomos criados. No seu amor, existe a vida. Tudo que é vivo é criado por Deus. Deus criou a própria vida. Então é preciso aprender a valorizar a vida, não só a nossa, mas toda e qualquer vida. Então, esse é o caminho. Se nós entendermos que Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas que Deus criou são vivas, né? Tem a essência, a sua essência, tudo nós somos, eu gosto de ver dessa forma, nós somos elementos que compõem um organismo vivo no todo o universo. O próprio universo seria esse organismo vivo, nós somos ali as células desse organismo. Então, tudo é vivo, tudo flui, tudo pulsa, tudo move, né? O que está parado não tem vida, né? Então está tudo em movimento, está tudo numa dinâmica, está tudo numa pulsação
está tudo vivo. Então, o que está vivo ao nosso redor, a gente precisa aprender a olhar como caridade de Deus ali, né? O amor de Deus em exercício. Somente ao perder o corpo físico, o espírito pode assenhorear-se de toda a gama de valores que o corpo lhe oferece por meio das experiências bem vividas. A gente despoja desse corpo físico, vai perceber, né, o quanto esse corpo nos oferece muitas experiências, né? No tocante ao aproveitamento das horas, porque ela também já falou isso, inenarráveis são os casos em que o homem malbaratou o tempo, jogou fora o tempo, desperdiçou o seu tempo, perdendo oportunidades de serviço para com o semelhante. Oportunidades de serviço com o semelhante é oportunidade de praticar a caridade. Outro caminho não há, senão da caridade bem compreendida, bem direcionada no trabalho na vinha do Senhor. Iniciaremos o dia planejando as atividades, mas incluamos a forma de desempenhá-las, em que os preceitos do Evangelho estejam sempre em primeiro plano. Então, ao acordar, ao planejar as atividades do seu dia, tenha como primeiro plano, primeira meta, inserir todos os valores e preceitos do Evangelho. Tudo que fizer, você vai se cuidar, vai se banhar, faça isso como um ato de amor a você e ao seu corpo. Vai se alimentar, faça isso como um ato de amor, colocando o alimento precioso que vai te nutrir, né? Nutrir o corpo que te sustenta o espírito. Ao pensar e falar, coloque ali os valores do Cristo. Fale, pense, tudo que fizer seja na base do amor. É difícil conhecermos o momento de empregar as orientações de Jesus. Os interesses da matéria falam mais perto do coração. Mas não há outra condição para uma vivência cristã senão a da exemplificação dos atos mais simples. Então, na exemplificação nos atos mais simples, né, qualquer coisa que nós fizermos deve ser ali oportunidade de exemplificar os ensinamentos de Jesus. Tudo. Nossa alimentação, a relação com os nossos familiares, cuidado no trabalho, preparo do alimento, né? Dirigir no trânsito, tudo, do acordar ao se deitar para dormir. Por exemplo, a contenção de um gesto inferior dirigido a alguém. Então, está no trânsito, está irritado, faça essa contenção. Não diga impropérios, não fique irritado. O trânsito está daquele jeito, não está ao seu controle. Então não há o que fazer a não ser o que está ao seu controle, que é dirigir com prudência, fazê-lo. Isso é uma amostragem de caridade. E há tanto para realizar, há tantas bocas famintas, ressequidas pela falta d'água, do leite, do pão. Quantos infortúnios aparecem ocultos
na grande agitação da cidade grande. Às vezes eu olho pela janela e eu tenho uma visão assim da cidade e eu fico imaginando quantas famílias, essas casas, nos prédios, o que será que elas estão passando? Será que elas estão bem? Estão em equilíbrio? Estão precisando de alguma coisa? Estão doentes? Penso nos hospitais, penso nas crianças, nas pessoas que estão morando, fizeram da calçada da rua, fizeram de algum pedaço de papelão a sua cama, a sua moradia. Quando eu olho para essa cidade grande, nós sabemos que há muitas misérias. Mais do que a miséria material, existem muitas misérias morais, muitas carências afetivas. Quantos lamentos escondidos nas paredes humildes na cidade pequena. Todo lugar, o convite é constante. Mensageiros de Jesus inspiram almas devotadas para o concerto da caridade. O concerto aqui é que fala da música, né? Existe ali toda uma harmonia, uma sinfonia da caridade. A caridade deve ressoar, a caridade deve ampliar como som, atingindo os corações. Mostram oportunidades variadas de realização socorrista a cada passo do transeunte apressado. A venda nos olhos é colocada propositadamente ainda por muitos e muitos. Muitos andam com seus olhos vendados, sem querer ver as misérias do mundo. É a pressa a culpada de tudo? Não. É a dureza das almas acostumadas ao imediatismo egoísta. Jesus, quando ele foi questionado a respeito da separação, do divórcio, porque Moisés permitia que fosse dada uma carta de divórcio para a mulher, e Jesus, ele respondeu para não separar o que Deus juntou. Precisa entender o que foi então, que foi ajuntado por Deus. E ele fala que as pessoas, elas se separam, elas brigam, elas tapam seus olhos para o sofrimento do outro. Então, quando eu outro dia ouvi uma criança gritando, eu fui até a janela e olhei a mãe arrastando a criança e a criança gritando. O que fez com que essa mãe arrastasse a criança e o que fez com que essa criança gritasse de desespero, com todo o seu corpo, toda a sua força contra o movimento da mãe, eu não sei o motivo. Mas é a dureza dos nossos corações, como Jesus falou, é que faz com que a gente esteja apartado um do outro. Podemos estar um do lado do outro, mas não estamos juntos, não estamos conectados, não estamos harmonizados. Aquela mãe não foi capaz de olhar nos olhos daquela criança e perguntar para ela o que te amedronta. Muitas vezes temos pressa. A pressa é a culpada de tudo,
A pressa é só uma desculpa, um sintoma, uma resposta, uma reação de algo mais profundo, que é pensar só em si. Eu quero que seja desse jeito e vai ter que ser do meu jeito. E se você não quiser, eu te arrasto, eu te obrigo, eu me separo de você. E só aí por isso que Jesus falou, são esses atos resultados da dureza dos nossos corações. E a canção da caridade? Esse concerto da caridade. Aí está cantada por muitos, mas realizada por poucos. Caridade, a palavra está na nossa boca sendo repetida inúmeras vezes. Falamos de fazer caridade, que é preciso fazer caridade, só a caridade salva. Vivemos cheios de palavras nas nossas bocas, mas palavras vazias de sentido. Almas que me escutam. A Mãe Meia apela. Ela fala para nós. Almas que me escutam, escutam a Mei. Não desperdicemos a hora chegada. Ponhamo-nos em prece, atuantes, não apenas em petitórios sem ação. Então, faça a sua prece, mas haja. É uma prece atuante. Ela está pedindo para que nós aproveitemos as horas, as oportunidades. Parar de ficar pedindo sem fazer. Doemo-nos na empreitada de luz que o Pai nos oferece. Deus nos oferece a oportunidade do trabalho, é preciso se doar para isso, se colocar a serviço. Ofereçamos nosso tempo, as nossas horas de lazer, a nossa parcela do óbolo, doação que reergue socorrendo o coração sofrido. Lembra da passagem do óbolo da viúva? A viúva deu a doação que ela fez, ela tirou inclusive daquilo que lhe faltava. É para dar de tudo. Quando nós compreendermos que é para ter uma vida espiritual aqui na Terra, não é para a gente se dedicar a acumular bens materiais, é para a gente se dedicar ao trabalho de iluminação dessa alma que nasceu na ignorância, que precisa da luz da sabedoria, que nasceu ali ingênua, que nasceu ainda muito simples, e ela precisa desenvolver-se, e ela é chamada constantemente a aprender e a servir, a amar e a servir. Doemos a nossa inteligência, a nossa inspiração, as nossas habilidades e partamos ao encontro dos infelizes. Você veja que ela reconhece que é preciso dar o pão, né? Porque ela fala aqui em determinado momento, há tantas bocas famintas, ressequidas pela falta de água, do leite, do pão, mas também ela fala para que possamos doar a nossa inteligência, a nossa inspiração, as nossas habilidades. Então, aquilo que nós sabemos fazer, que nós temos conhecimento, isso pode servir para o outro também aprender, para o outro, né, sair de um estado de desconhecimento, né, sair de um estado de ignorância, sair do estado até de pobreza material, aprendendo a fazer alguma atividade, né, tendo um ofício.
Nós podemos oferecer o nosso conhecimento sem precisar cobrar por eles. Ontem mesmo eu fiz essa reflexão. Quantos livros eu já li? Quantos cursos eu já fiz? Quantas aulas, quantas pessoas falam também, professores e pessoas profissionais que têm tanto conhecimento, vendendo esse conhecimento, vendendo técnicas, mas eles falam para uma determinada camada da sociedade, aquela que pode pagar, e às vezes pagar muito bem por isso. Mas e aquelas pessoas que não podem pagar? Não podem pagar por um tratamento médico, não podem pagar para um tratamento de psicoterapia, não podem nem pagar por um alimento, quanto mais gastar o pouco ou nenhum dinheiro que tem, não tem como vão pagar para esses profissionais. Se nós não tivermos a consciência de que é preciso também doar essa inteligência, doar as nossas habilidades. Ah, mas eu estudei tantos anos, eu fiz tantos cursos, eu investi tanto, eu tenho o direito de cobrar por isso. Sim, é minha profissão. Mas será que não tem um momento em que a sua profissão ela deixa de ser só para você ganhar dinheiro e ela passa a ser um momento de praticar a caridade também, ajudar aqueles que não têm condições. Eles vão procurar nos serviços públicos. Existem, estão cheios, ali tem muita demanda. Mas é preciso pensar nos serviços de qualidade, tanto nos serviços públicos, nosso SUS. Eu já fui funcionária do SUS e dava ali todo o conhecimento, todo o meu carinho, todo o meu melhor. E as equipes de trabalho lá sempre eu via de qualidade, se formando para poder oferecer o melhor serviço. Então, nós estamos falando de caridade, caridade que não é material, a caridade de dar algo de si, dar algum tempo para se dedicar ao outro. Alguma coisa de si sempre encontra aquele que deseja dar. Lembremos-nos que os tesouros do céu se centuplicarão para a nossa alegria se o óbolo humilde for dado com sinceridade. A lembrar que se você quer dar, tem quem precise receber. E dê com alegria. A sua recompensa é essa alegria de doar. Não existem festas mais bonitas, nem viagens mais interessantes para a satisfação da alma, senão a prática da caridade autêntica, que faz com que se opere de modo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não busque reconhecimento, aplauso. Não busque que as pessoas te premiem por ser caridoso. Se premiarem, tudo bem. Nós temos os outros vídeos que eu tenho feito sobre as palavras de Teresa de Calcutá. O trabalho que ela fez foi premiado. Mas ela não buscou os prêmios, ela não fazia para ganhar prêmios. Isso é o reconhecimento dos outros, enquanto ela estava ali trabalhando, servindo. Ao mesmo tempo, ela aproveitava essas oportunidades para fazer o que ela está fazendo tão bem neste livro. Chamar a nossa atenção para a gente despertar consciência
para a necessidade do outro, para praticar a caridade assim como a Meimei está nos convocando. Ela está falando conosco, está nos chamando a esse trabalho de doação de si, do que nós temos de melhor, porque caridade é amor em ação. Lembrando que Deus nos criou em sua caridade, em seu amor por nós. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada pela companhia durante essa jornada de leitura do Evangelho do Lar. E convido vocês todos a acompanharem a leitura comentada desta obra. E até o nosso próximo encontro.